com a participação do reitor da UERGS e secretários, e agora estamos na fase de lançamento do início de cada módulo dos cursos. Semana passada tivemos uma ótima live que uniu professores separados fisicamente por milhares de quilômetros entre eles. Hoje estamos mais perto. Isso que é legal no uso de tecnologias da informação e comunicação nos dias de hoje. Embora muitas vezes ela nos afaste, ela também tem essa opção de união, como está nos unindo agora nesse momento. Mas chega de enrolar, vamos começar efetivamente nossa live. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, dedicando um pouco do seu tempo para prestigiar o lançamento do terceiro módulo do curso Saúde, Meio Ambiente e Prevenção em Tempos de Covid-19. Este curso é uma proposta conjunta da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, SICT-RS, e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Irá compor uma das atividades do projeto Educar para Inovar, coordenado pela SICT-RS. Pretende-se contribuir com iniciativas de educação e colaborar com o enfrentamento à Covid-19. O curso será composto por módulos independentes e auto-instrucionais, e para cada módulo será inserida a descrição, o objetivo do módulo e o responsável pela seleção ou criação do conteúdo. Os módulos serão divulgados semanalmente e outros módulos poderão ser incorporados após consulta aos cursistas e de acordo com novas demandas que a SICT nos colocar. Os módulos terão atividades práticas baseadas em situações pedagógicas que orientem os professores e estudantes a realizar experimentos práticos, tanto em ambientes virtuais, como posteriormente em laboratório, despertando o potencial inovador e de descoberta de novas formas de despertar conhecimento. Mais especificamente, no dia de hoje, está ocorrendo o lançamento do módulo 3, Matemática e Estatística. O nome da live de lançamento que carinhosamente escolhemos é Usando os Números para Explicar a Infodemia. O pessoal continua chegando em nossa live, ela acabou de iniciar. Enquanto o pessoal chega, eu gostaria de informar que essa live ficará salva nas redes sociais e contará como uma das etapas do nosso módulo. Esse é um curso da Universidade Estadual, com as parcerias da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, com o apoio também da Secretaria de Educação, que a universidade já fez parte e tem um carinho muito grande. Dito isso, eu gostaria de agradecer ao reitor da UERGS, professor Dr. Leonardo Berold, o secretário de Ciência e Tecnologia, Luiz Lambi, e o secretário de Educação, Faisal Caram. E a pró-reitora de Extensão, Erli Schneider Costa, que está na coordenação do curso e fez o convite para que pudéssemos colaborar e participar dessa ação de extensão que tem como público-alvo professores da educação básica e estudantes do ensino médio. Contudo, é um curso aberto a todos os demais interessados, ou seja, é aberto para a participação do público em geral. Eu fico muito feliz com mais esse projeto que a UERGS se compromete e está fazendo parte, de ser parceira da nossa secretaria, da Secretaria de Educação, e em mais uma frente que é uma pauta da educação inovadora e que a gente pode e deve contribuir enquanto uma instituição do Rio Grande do Sul. Nós acreditamos que a universidade tem um papel muito importante junto ao nosso Estado, ao lado, prestando um suporte, um auxílio para atender às principais necessidades. A UERGS, ao lado do povo gaúcho, vem cumprindo a sua missão de desenvolvimento regional, e ela está atenta às atuais necessidades. E creio que falo por todos os meus colegas que sempre nos colocaremos à disposição de toda a comunidade na qual estamos inseridos, pois estamos presentes em quase todas as regiões funcionais do Estado. Vou tentar separar essa live em 3 partes. A primeira parte, que é a apresentação dos professores. A segunda será a apresentação dos conteúdos que serão disponibilizados no curso. E, por fim, e mais esperada, as perguntas relacionadas ao tema que a gente acabou recebendo durante essa semana. Então, fique até o final, trataremos de questões muito interessantes.
Comigo nessa live há 2 professores que eu tenho a honra de poder trabalhar ao lado, tanto na UERGS, bem como na construção desse módulo. Professor Elisandro Max Borba, que é graduado em licenciatura em matemática, mestre e doutor em matemática aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um período sanduíche na Alemanha, que depois o senhor pode falar o nome da universidade alemã com muito mais clareza na pronúncia do que eu, com certeza. Aliás, se quiser encaixar em algum momento de nossa conversa hoje o porquê a Alemanha foi e ainda é um certo exemplo no cuidado em relação ao novo coronavírus, fique à vontade. E também está conosco o professor Marlon de Castro Vasconcelos, que é, no primeiro YSO, vocês vão perceber a sua origem. Possui graduação em Ciências Biológicas plena pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Logo, temos um grande matemático e um grande biólogo escolhidos, naquela expressão bem utilizada, escolhidos a dedo, para ministrar um curso que trata sobre números e a estatística de um vírus que também contará com a participação desse que vos fala. Bom, sou o professor Aaron Concha Vasquez Engles, tenho graduação em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande, mestrado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação pela mesma universidade. Então, para completar esse grande time de professores, temos um engenheiro que trabalha com números, mas que é educador. Creio que essa mistura será muito boa para preparar um curso de muita qualidade para nossos futuros alunos. Eu apenas citei a formação de cada um de nós, mas eu gostaria de passar a palavra para cada um dos professores aqui, para que eles, nesse momento, se apresentem melhor. Primeiro o professor Elisandro e depois de você, o professor Marlon pode também fazer a sua apresentação logo em seguida. A palavra está com você, doutor Elisandro. Bom, então, o pessoal me conhece mais por Max, né? E eu atuo em Vacaria no curso de Agronomia, mas também em Encantado no curso de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, e também Bento Gonçalves no curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, em várias disciplinas das áreas de matemática, de estatística e de física. A minha atuação tem sido ultimamente mais no ensino, e agora com a pandemia é que eu tenho atuado um pouco na divulgação, né, principalmente através do meu canal no YouTube, onde eu tenho disponibilizado alguns vídeos com conceitos matemáticos e também algumas análises de dados, né, pertinentes à evolução da doença no Rio Grande do Sul em particular, mas também às vezes comparando com o Brasil, eu tratando em especial de Porto Alegre também. E espero continuar esse trabalho agora aqui com a capacitação dos professores e dos demais interessados aqui. Então acho que eu vou passar a bola aqui pro Marlon, então. Que é a minha formação, então. E na disciplina de estatística, que é uma área que eu tenho bastante interesse. E também nas disciplinas de sensoriamento e geoprocessamento, né? Atualmente eu tenho algumas preocupações com recursos hídricos e por estar no curso de agronomia na área de ecologia de pragas agrícolas, né, com algumas parcerias com outros professores, e também com ectoxicologia ambiental, também em parceria com outros professores aqui na nossa unidade. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa live. Eu espero que esse módulo possa ser bastante útil a todos os professores e alunos, né? E para as futuras questões estaremos aqui disponíveis para vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Isso aí, obrigado, professor Marcos, obrigado, professor Marlon. Obrigado, professores. Creio que esse curso será muito qualificado com a participação de cada um de vocês aí. Faltou eu fazer a minha breve apresentação, farei rapidamente. Minha lotação original é na cidade de Frederico Westphalen, na unidade de Frederico, noroeste do estado do Rio Grande do Sul, como professor de Ciências Exatas, assim como o professor Elisandro Max, unidade que atende diversas cidades da região, mas atualmente
eu estou lotado na reitoria, em Porto Alegre, onde atuo como diretor de assuntos institucionais. Então, atualmente eu estou na parte administrativa da universidade. Minha atuação em pesquisas está relacionada à área de educação e engenharia, estudando um pouco das relações dos estudantes nos cursos de engenharia, suas relações institucionais, os motivos de sua permanência, já que são cursos em que os índices de evasão são muito altos e há uma necessidade muito grande de engenheiros matemáticos em nosso país e em nosso estado, buscando assim um profissional inovador e preparado para os dias atuais, assim como uma das propostas desse curso. O tema da live de hoje, então, como já dissemos, é usando os números para explicar a infodemia. Em um longo debate entre nós, me recordo que a sugestão do termo infodemia foi inicialmente sugerido, e muito aceito por nós, pelo professor Elisandro Max. Antes de nós falarmos um pouco sobre números, gostaria que o professor pudesse discorrer um pouco o porquê surgiu esse termo especificamente. Por isso, gostaríamos de ouvir um pouco do senhor, professor. E assim, passo a palavra para ti, professor Elisandro, para que você discorra um pouco sobre o termo infodemia. Bom, o termo infodemia foi trazido pelo secretário-geral da OMS, né, o Tedros Adhanom, que ele disse que a gente não estava combatendo só uma pandemia, mas uma infodemia, né? Isso é uma referência à enxurrada de informações que estava se recebendo, inclusive fake news, e que isso estava se proliferando mais rápido do que o vírus. Então essa que foi a referência da infodemia, né? De informação com pandemia. Então, só para citar um exemplo aqui de uma história que aconteceu essa semana até, é o caso do seguinte, ó, o pessoal divulgou bastante que o Brasil ultrapassou a Alemanha em número de casos. E se vocês olharem aqui nessa tabela aqui, tem uma questão que é a seguinte, ok, a gente ultrapassou, mais ou menos os dois estavam com mais ou menos uns 175 mil casos, mas um conceito, por exemplo, que é confuso é que o número de casos total, ele inclui tanto o pessoal que se recuperou, que já se curou de Covid, quanto os óbitos. E na verdade, se você quiser saber o número de infectados que existe no momento no país, você tem que procurar pelo número de casos ativos. E então, dos totais, você tem que descontar os recuperados e os óbitos. Então, aqui nessa tabela, se vocês olharem aqui na última coluna aqui, tem o número de casos ativos. E se vocês olharem ali, o Brasil, na verdade, já está em quarto lugar no número de casos ativos. Porque a gente tem, então, ali quase 200 mil casos e desses 100 mil são ativos. A Alemanha estacionou mais ou menos ali perto dos 175, mas eles têm só 16 mil ativos, porque eles já estão lá na outra ponta da curva, já estão baixando, e isso já baixou bastante, né? Então, muita gente falou que, por exemplo, essa informação que o Brasil passou a Alemanha era exagero, né? E, na verdade, bom, não só não era exagero, como, na verdade, é uma subestimação. A gente tem muito mais infectados do que eles, né? Isso sem contar os problemas que a gente tem aí de subnotificação, né? Tanto de infecções quanto de mortes, né? O último estudo da UFPEL mostrou que se estima 9 vezes mais infectados, né? Então, o que acontece é que tem muita informação que está entrando, né? E é difícil de filtrar o que é correto. Então, isso às vezes atrapalha porque até quando as pessoas vão repassar as informações, elas não checam e acabam espalhando rumores e outras informações falsas que podem acabar atrapalhando, né, até a implementação das medidas, porque isso causa confusão e causa desconfiança, né? E disso que vem a infodemia, né? Então eu dei esse exemplo aí que é do caso realmente de uma interpretação dos números que é um pouco equivocada, né? Mas isso se expande a várias outras áreas da questão dos medicamentos, né? Mas não é o tópico do módulo agora. Marlon, sobre a infodemia, o que tens a dizer? Quer comentar alguma coisa para nós hoje? A questão da infodemia, aí tu vê que ainda é uma palavra difícil, né, da gente
incluindo o nosso vocabulário. E muito relacionado à questão de fake news, né? Mas a gente pode colocar também esse termo na questão da quantidade de informações que a gente recebe ao longo do nosso dia, né? Então, por exemplo, hoje um jornal, né, impresso, como, por exemplo, o Correio do Povo, né, ele tem mais informação do que uma pessoa, por exemplo, do século XVII conseguia absorver durante toda a sua vida. E não só isso, com a popularização da internet, ali dos anos 90, né, 95, enfim, começou a circular bastante informação na mão das pessoas, né? O acesso à informação ele foi, de certa forma, democratizado, se é que a gente pode colocar desse jeito. E aí, por volta dos anos 2003, né, lá a Microsoft, por exemplo, ela já lança o seu primeiro smartphone, né? Só que a gente vai ter uma popularização com isso com o iPhone em 2007, né? Então, na palma da nossa mão, a gente consegue ter um acesso a um universo de informação. E muitas vezes a gente não consegue filtrar a informação de uma forma mais confiável, né? E isso muitas vezes acaba gerando problemas na condição, por exemplo, de pandemias, como a gente vem observando. Quais são, de fato, as atitudes que a gente deve tomar? Quais são os cuidados, né? O que é considerado, então, uma informação confiável de uma fake news? Então, é muito importante a gente verificar sempre o que? A fonte da informação, né? Sempre ser do local mais confiável possível, como, por exemplo, sites governamentais. Então, essa infodemia, ela não está relacionada também só à questão da fake news, mas também ao excesso de informação que a gente recebe e a forma como a gente consegue lidar com esse excesso de informação. Ok. Obrigado, professor Marlon. A infodemia realmente é muito preocupante. Temos um módulo que tratará especificamente de fake news da pandemia, do novo coronavírus. Creio que será muito interessante também. Um dos grandes problemas é que ela contribui para que decisões sejam tomadas de forma errada, principalmente no que tange os cuidados, a prevenção de cada um de nós. Logo, se torna um problema de saúde pública. Nós somos guiados pela informação que nós sabemos. Nossos hábitos, nossas formas de encarar a realidade do vírus se passa pelo nível de conhecimento verdadeiro que nós temos sobre ele. E esse é um dos grandes objetivos desse módulo. Vamos passar para um segundo momento de nossa live. Agora começando com você, professor Marlon, para irmos intercalando. Que tipo de conteúdo irás ministrar em nosso módulo? O que pretende nos mostrar com os teus conhecimentos, principalmente em estatística? A palavra está com o senhor. Muito obrigado. Então, dentro das nossas conversas, né, a respeito de quais conteúdos seriam interessantes para esse módulo e como que os professores e os alunos da rede municipal, estadual e até mesmo privada, enfim, do estado do Rio Grande do Sul, eu pensei numa série de etapas, digamos assim, né? A primeira seria uma introdução à parte mais teórica da estatística, né? Infelizmente, a gente precisa de alguns conceitos mais teóricos para poder entender algumas questões que serão apresentadas mais à frente. Tá? Também a diferença, né, sobre o que é uma pesquisa experimental e uma pesquisa observacional. Né? A gente fala muito sobre experimentos, os médicos estão conduzindo experimentos com medicamentos para avaliar quais desses medicamentos são os mais apropriados para o tratamento da COVID. Então, ou seja, como que esses experimentos são elaborados? Como que eles são conduzidos? De que forma esses experimentos são validados? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho também então, sobre experimentos clínicos, experimentos duplos cegos, né? Que seria o ideal para a gente poder avaliar a eficácia desses medicamentos. E aí,
eu vou falar depois, numa etapa seguinte, sobre alguns testes estatísticos, né, aqueles que são mais utilizados nesses estudos, né, que aí a gente tem o teste T, a ANOVA, e provavelmente falar um pouquinho sobre análise de regressão, que o Max vai voltar a falar um pouquinho sobre mais à frente. A ideia é que, a partir desses vídeos, desses conceitos, os professores, os alunos, eles tenham, e o público que tiver interesse, tenham a condição de pegar a informação que vem para nós através de jornais, né, seja da televisão, jornal impresso, mídias digitais, pegar aquelas informações numéricas e ter uma ideia de como que esses resultados e as suas interpretações e conclusões foram obtidas. E não só isso. A ideia também é fazer alguns vídeos usando a planilha do Excel, né, para mostrar esses 3 testes que eu falei, que é o teste T, a regressão e a ANOVA, para que os professores, os alunos possam, no ensino fundamental e no ensino médio, não sei se é mais esse termo ainda que utiliza, mas enfim, possam desenvolver pequenos projetos, né, montar experimentos, coletar os dados, analisar e tirar conclusões sobre esses dados. Então, a minha parte de estatística ela vai estar voltada mais para esse foco. Espero que vocês gostem disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor Marlon. Novamente, muito bem. Eu também ministrarei alguns conteúdos do curso. No início faremos uma breve introdução, um panorama mais geral do curso. Aliás, a primeira aula já estará aguardando os participantes, logo após a realização da live. Então, de forma bem sucinta, falaremos um pouco da matemática e estatística do vírus. Claro, deixando a parte principal para nossos especialistas no assunto. Falaremos da importância da fidelidade nas informações das variáveis para uma tomada de decisões, como, por exemplo, o isolamento social. Ou seja, a importância dos números para que sempre sejam tomadas as decisões corretas. Comentaremos o prejuízo dos poucos testes no Brasil, que hoje é muito baixo, sendo realizado apenas de forma mais seletiva, justamente pela falta de testes para suprir toda a demanda. Isso prejudica muitos dados que são utilizados em modelos, por exemplo, que iremos tratar ainda hoje. Então, há sim uma subnotificação muito grande, e algum desses assuntos trataremos ao longo de todo o curso. Mas quando você detém melhor a informação, o conhecimento, você terá melhores condições de avaliar o que realmente está acontecendo. Aliás, quais as fontes certas de se buscar a informação correta? Eu lembro que bem no começo de alguns estudos, se esperava uma melhor disseminação do vírus no Brasil, por alguns fatores. Um deles é seu tamanho, um país continental. Outro fator indicado era devido a se ter médias de temperaturas mais elevadas. Então, são variáveis que são relacionadas ao nosso país. Então, só referente a essas duas variáveis citadas, hoje nós temos situações piores nas regiões Norte e Nordeste, Rio de Janeiro, locais quentes, né, do que no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, embora a temperatura influencie, sendo realmente um dado relevante, talvez não da mesma intensidade que alguns imaginavam, ou mesmo porque há outros fatores que se acentuam mais a essa disseminação. Isso nessa relação de média de temperatura e o contágio. No que tange ao tamanho do país, nós estamos vislumbrando que ações diferentes devam ser tomadas, dependendo do número de casos dessa pandemia em cada local. Ou seja, utilizando dados científicos, como mostraremos ainda hoje. Então, só o dado, só a informação, sem a sua utilização correta, a manipulação correta de dados, pode prejudicar, passar uma falsa informação. Um exemplo bem simples, e como uma matéria que apareceu recentemente, uma constatação, na verdade,
é que mais de 60% dos infectados em New York estavam em isolamento. Essa informação largada dessa forma pode passar uma falsa impressão, pois há outras variáveis. Há protocolos corretos a serem seguidos no isolamento de pessoas, seja na manipulação dos materiais que essa pessoa isolada recebeu, ou mesmo a pessoa pode estar isolada em casa, mas membros da família, da mesma família, não estão, então saem e retornam à sua casa, podendo prejudicar essas pessoas que realmente estão isoladas. Em um outro momento, teremos uma aula da importância dos governos, secretaria, dentre outros órgãos, utilizarem dados matemáticos da forma correta, para que o prejuízo seja o menor possível. Que estamos no prejuízo, isso é um fato, infelizmente. Seja no âmbito da saúde, da economia ou mesmo social. Mas temos a convicção que a ciência irá auxiliar para esses prejuízos sejam minimizados. Então, terá um conteúdo onde exemplificaremos o nosso estado, o modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, que vem utilizando dados científicos para a sua tomada de decisões, seja por meio de comitês consultivos, em que a UERGS faz parte, cito o professor reitor Leonardo e o professor Alexandro, que buscam contribuir no comitê científico, por exemplo, e também com estudos científicos, o que está acontecendo e coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, e que ontem foi divulgado a terceira fase da pesquisa no Rio Grande do Sul, para que o conhecimento traga uma maior luz para esse momento que estamos enfrentando. Então, será uma exemplificação mais relativa às variáveis e dados utilizados para, assim, o Estado tomar as suas decisões. Vamos passar por um terceiro momento, tá? Algumas perguntas para os senhores que foram recebidas, tá? Durante a semana. O terceiro momento de perguntas e resposta. Professor Marlon, vamos ver se o professor Marlon, o áudio dele vai continuar. Então, vamos começar com ele. Professor, que dia e hora será o momento exato em que tudo isso vai acabar e tudo voltará ao normal em relação ao vírus? Tem alguma... Pode? Não, tô brincando, não responde isso aí. Isso aí é só uma brincadeirazinha, eu sei que é impossível. Se inscreva no curso e saiba o porquê não podemos estabelecer um dia preciso, muito menos uma hora. Vamos conversar sobre as variáveis, sobre os modelos e tudo mais. Por isso, se inscrevam e terão uma resposta. Talvez não exatamente essa que muitos esperam, mesmo porque é impossível. Hoje, definir isso é impossível, mas vocês entenderão por quê. Terão uma clareza maior, isso com certeza. Então, só uma brincadeirazinha assim para enrolar, na verdade, enquanto o Max está tentando arrumar o seu áudio. Mas vamos pergunta para ti, Marlon. Em nossa cidade, tá? Tem uma pergunta aqui. Em nossa cidade, ou seja, a sua cidade, 3 Passos, houve um crescimento exponencial de casos na última semana. Tá? Essa é a informação que a gente tem e foi o que ocorreu. Gostaria que o senhor pudesse discorrer sobre isso, indicar como a matemática e a estatística pode auxiliar com esse fato. O que dizem os números, professor Marlon? A palavra está com o senhor. Muito bem, Aaron. O que acontece, né? Essa parte do que é uma função exponencial, por que esse crescimento do vírus, ele é um crescimento exponencial, ele vai ser abordado. O tratamento desses vírus, né, e de outras doenças, ele tem um crescimento exponencial, né, aonde cada infectado, ele vai infectar uma pessoa doente, ele infecta várias outras pessoas num espaço curto de tempo. E isso é uma característica da história natural desse vírus, né? Por quê? O que se sabe até agora? O vírus do Covid-19, né, o SARS-CoV-2, ele no início da infecção, ou seja, quando ele entra no corpo de uma pessoa, ele tem uma preferência pelas vias aéreas. Então, ele vai se alojar na região, então, nasal, né? E o que acontece? Essa pessoa, então, mais ou menos a partir do 4º, 5º dia, ela vai começar a infectar outras pessoas.
Quando os sintomas aparecem no nosso primeiro infectado, isso já vai estar lá pelo 7º ao 10º dia, né? E aí o vírus, ele migra para a região dos pulmões, principalmente, e para outras partes do corpo. Hoje tem alguns dados que mostram, por exemplo, que o vírus do Covid está aparecendo no esperma, né? Então isso já começa a implicar em outras formas de contaminação, mas ainda são dados preliminares. Muito bem. Como o vírus ele possui essa característica, né, então é muito fácil para que uma pessoa outras pessoas. E esse ritmo, então, de crescimento ele é muito rápido. Por isso nós temos um crescimento exponencial, né? O Max vai falar um pouquinho mais sobre isso, como que esses modelos exponenciais funcionam, tá? Mas um dos valores que mais são falados é a taxa de crescimento, ou a taxa com qual o vírus, nesse caso, se espalha. Pegando os dados de 3 passos, nós vemos que em 29 de abril nós tínhamos 3 casos confirmados. Hoje, dia 23, ontem, na verdade, no dia 13, eu olhei no site do governo e tínhamos 33 casos confirmados. Ou seja, em 14 dias, um aumento de 11 vezes. Isso quer dizer que uma pessoa, em média, a cada 4 dias, vai estar infectando outras 2 pessoas, né? Então, por isso que a gente vai ter esse crescimento exponencial, um crescimento extremamente rápido ao longo do tempo. Tem uma outra pergunta enviada para ti. Vou fazer aqui rapidamente. Em menos de uma semana, alguns estudos afirmaram que o Brasil já é o novo epicentro do mundo do novo coronavírus. O que isso indica? E como as novas restrições de mobilidade podem fazer essa curva diminuir? O que dizem os números, Dr. Marlon? Pode discorrer um pouco sobre isso? Essa relação, esse efeito, né, de ser o novo epicentro, não, isso está muito relacionado às práticas que são adotadas dentro de um determinado país, nesse caso o Brasil, para poder conter a disseminação desse vírus. Bom, o que a gente vem observando, né? Alguns estudos, né, apontam que, em termos de projeção, que o Brasil pode ter até 1,6 milhões de infectados. Mas para a gente ter certeza se esses números são, digamos assim, mais reais ou se são apenas um artifício matemático, nós teríamos que ter uma grande quantidade de testes sendo feitos. Infelizmente, nós não temos essa quantidade de testes sendo feito para que a qualidade da informação que entra nos nossos modelos seja a melhor possível. Muito bem. Outra característica que se dá em relação à disseminação e ser o novo epicentro é que o que acontece, né? Vamos pegar, por exemplo, as questões das UTIs. Tá. O que acontece? Né? Se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, a maioria das chegadas de estrangeiros e tudo vai acontecer por São Paulo, Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, por exemplo, 89% das UTIs já estão cheias. Se a gente pegar o estado do Rio Grande do Sul, e eu olhei os dados ontem, tá? Então, dos dados do dia 13/5, tá? Ali por volta das 18 horas, dizia que o estado do Rio Grande do Sul possui 74% dos leitos ocupados, tá? Isso representa cerca de 1.252 leitos, de um total de 1.709, tá? E desses leitos, então, ocupados, dos 1.252, 17 são ocupados por pacientes com Covid, né? E aí, os outros leitos são ocupados por pessoas que não estão com associação por Covid, tá? Agora, isso são números gerais. Quando a gente observa, por exemplo, regiões diferentes, a gente vê, por exemplo, Gravataí possui 100% dos leitos ocupados, não necessariamente com Covid. Em Santa Cruz, nós temos 40% dos leitos ocupados, né? Também, não necessariamente por Covid. Então,
Quando uma pessoa ela é infectada por Covid e ela leva sintomas que façam que essa pessoa seja hospitalizada numa UTI, ela pode levar 20 dias, tá, para se recuperar. Se a gente pegar aquela taxa de transmissão em torno de 4 dias, uma pessoa começa a infectar outras, a gente sempre vai ter quase que aí um mês, né, meio mês praticamente, entre uma pessoa sair da UTI e liberar aquela vaga para outra. E isso vai fazer o quê? Uma quebra do sistema. E aí aumenta, né, a taxa de disseminação dessa doença ao longo do tempo. E voltando então às práticas, né, de isolamento, quando essas práticas elas não são seguidas à risca, as pessoas começam a circular, vão ao mercado, vão a praças, né, achando que estão protegidas de alguma forma, por conta da dispersão entre as outras pessoas, mas o que a gente vai observar é que essas pessoas que vão estar nesses ambientes acabam adquirindo o vírus, né? E aí o que acontece? Isso acaba aumentando demais o número de casos. E essa falta de, digamos, rigidez que nós observamos, né, nas quarentenas aqui no Brasil, fez com que os nossos vizinhos fechassem as fronteiras. Nós temos alguns países agora abrindo, querendo reabrir, como Uruguai, Argentina. O Paraguai tem uma fronteira fechada, né, justamente para que não haja novas infecções dentro desses países, né. Então, isso é um problema muito sério. E esse aumento nas taxas de transmissão de doenças e novos infectados já está fazendo alguns estados, como, por exemplo, o Maranhão, declarar o chamado lockdown, que é esse fechamento mais profundo das atividades econômicas, né? Então, por conta de uma série de características da própria história natural do vírus e da forma como nós lidamos com esse vírus, que são questões do isolamento social, faz com que esses casos aumentem ao longo do tempo, tornando então o Brasil a nova fonte, provável nova fonte dessa epidemia a nível mundial. Vou fazer mais uma pergunta para ti, professor Marlon, e tu responde aí com tranquilidade, e para a gente dar continuidade a isso aí. A circulação do vírus no Rio Grande do Sul, uma outra pergunta enviada. A circulação do vírus no Rio Grande do Sul, embora esteja aumentando, está aumentando, os dados estão mostrando um pouco isso, né? Em comparação a outros estados, é possível que com a chegada do inverno, tá, acentue essa curva de contágio aqui no estado? Ou seja, o inverno vai disseminar mais o vírus, vai deixar as pessoas mais doentes? Com você, professor Marlon. Então, Aaron, a contaminação dessa é maior e em países mais quentes, tropicais como o Brasil, a velocidade de transmissão seria menor. O que se observa, então? Que isso está muito relacionado ao hábito das pessoas e às práticas de gestão adotadas pelo poder público, né? Ou seja, o brasileiro, ele tem o hábito de sempre conversar, tocar as pessoas, né? E abraçar, enfim, dar beijos. O hábito, então, do brasileiro de tocar as pessoas, né, dos latinos de modo geral, isso acaba favorecendo o quê? A disseminação desse vírus. E qual é essa questão, então, relacionada ao poder público? As práticas, por exemplo, de fechamento de comércio, de algumas atividades econômicas não essenciais, né? E aonde entra, então, o inverno nisso e na disseminação das doenças? Naturalmente, no inverno, o que acontece? As pessoas vão para locais fechados, né? Vamos imaginar lá, por exemplo, Gramado. As pessoas vão para Gramado, curtir o frio, né? E aí, o que elas observam? Que tem um monte de gente andando, entram lá nos lugares para tomar chocolate quente, comer um fundi, né? Jantar. Nesses locais fechados,
muita gente, aumenta a densidade de pessoas, né? E é óbvio que o vírus ali acaba circulando mais. E o fato de ter o ar condicionado, isso também favorece a disseminação e o permanecimento do vírus no ambiente por mais tempo. O que eu acredito? Que o efeito do inverno ele vai estar muito mais ligado ao hábito que as pessoas vão adquirir e como o poder público vai lidar com essas atividades econômicas, pensando principalmente em restaurantes, né, e locais de grande aglomeração. Então, eu acredito que o hábito, né, de respeitar ou não a quarentena, usar máscara, lavar as mãos, vai influenciar muito mais do que o clima. E se a gente vai ter um aumento ou não, vai estar relacionado com como as pessoas vão estar lidando com essa situação. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Marlon, gostaria de passar a palavra para o professor Marlon para fazer suas falas finais em relação ao curso, o que você deseja. Fala rapidamente aí, para a gente ir se despedindo no dia de hoje. Bom, esse curso, eu acredito que ele vai ser bem interessante por diversos fatores, tá? Mas eu gostaria de ressaltar alguns. O primeiro é que a matemática, e aí no geral, né, a gente vai usar a matemática como no sentido mais amplo que esse termo permite, ele tem um pouco de resistência nas pessoas, né? Então, muitas vezes não é fácil a gente lidar com conceitos estatísticos, né? Mas nós vamos tentar passar esses conceitos, né, aqueles que são mais interessantes dentro desse contexto de Covid, né, para que as pessoas possam se familiarizar e até perder um pouco de medo de lidar com isso. Outra que essas ferramentas, para o professor e o aluno, enquanto a sua prática aluno-professor, lá durante o ensino fundamental de ciência, de biologia, por que não também outras disciplinas, elaborar pequenos experimentos e analisar esses dados, né, e começar a entender como que a ciência ela funciona, como ela é organizada e por que ela é tão importante para os nossos dias, principalmente nessa chamada era de pós-verdade, né, onde a gente vem observando um pouco de descaso pela ciência, mas que nós podemos perceber que é a ciência que vai nos dar um rumo para podermos sair de uma forma mais tranquila possível dessa pandemia e de outras que provavelmente ocorrerão no futuro, né? Eu espero que ao final, então, do nosso curso, aqueles que se dispuserem a fazer, acredito que terão bastante acesso, eles consigam, ao final, então, entender esse processo de elaboração de um projeto, o que é um experimento, como coletar dados, analisar, interpretar esses dados e, a partir daí, então, elaborar uma conclusão e entender o que vem desse monte de informação para a gente e, a partir disso, conseguir tomar decisões, né, mediada por cenários mais plausíveis. Eu acredito, então, que essa possa ser a maior contribuição, então, do nosso módulo. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui e, mais uma vez, peço desculpas aí pelos nossos problemas técnicos. E agradeço imensamente a presença de vocês, tá? O conteúdo que o Aaron, então, vai ser assim, o Aaron, ele começa os conteúdos, depois passa para mim com a parte de estatística e depois passa para o professor Max, onde ele vai falar de modelos, né, e gráficos, explorando muito questões de função exponencial, tá? Ao longo, então, dessas próximas semanas, nós começaremos a disponibilizar, então, os demais conteúdos, tá? Basta acessar lá no ambiente do curso
E esperamos que todos tenham um excelente aproveitamento do material que será disponibilizado para vocês. Tá? Muito obrigado e nos vemos na próxima. Até mais.